Bom dia, pessoal, tudo bem? Gostaria de saber se vocês estão me escutando bem. Se estiverem me escutando, por favor, me dá um ok aí no chat, tá? Nós já iniciaremos em breve, só esperar mais alguns instantes para que outras pessoas se conectem, tá? E já já nós iniciamos a apresentação. Bom dia, pessoal. Peço só mais alguns minutos, em breve nós vamos iniciar, tá? Só esperar mais alguns instantes para as pessoas se conectarem e já já nós iniciamos. Eu peço apenas que, se vocês estiverem me escutando direitinho, se estiverem conseguindo ver minha tela, para dar um ok aí no chat, só para eu saber se está tudo ok, tanto com o som quanto com a imagem, tá bom?
Então vamos lá, pessoal. Então, primeiramente, bom dia. Meu nome é Igor, eu sou especialista do segmento educacional aqui na TOTUS, tá? E hoje a ideia é eu mostrar para vocês um pouquinho de como as nossas soluções, como de algumas nossas soluções, têm ajudado as instituições de ensino nesse momento, né, de crise, nesse momento de Covid, principalmente no que se diz na parte de relacionamento com a comunidade acadêmica, do relacionamento com os alunos, no relacionamento com os pais dos alunos, quando a gente fala de educação básica, e também na oferta de informações e serviços acadêmicos. Nesse momento que a gente está passando, a gente sabe que muitos serviços que os alunos, ou os pais, ou os responsáveis consumiam durante na própria instituição, né, na secretaria da instituição, na tesouraria da instituição, passou a ter que ser de um formato online, de uma forma mais simples e de uma forma mais digital, né? Pessoal, fique à vontade em mandar suas perguntas, tá? Durante a apresentação, eu vou responder as perguntas e os questionamentos de vocês, mas de toda forma, se eu não conseguir responder durante a apresentação, no final do webinar eu vou ficar mais alguns instantes, mais alguns minutos para poder atender todas as demandas de vocês, tá bom? Então vamos lá. A gente sabe, né, do momento que a gente está passando, e nos últimos meses, muitos têm se falado da aprendizagem dos alunos, de como os alunos estão sofrendo, estão lidando com essa migração da aula física para a aula remota. O nosso segmento foi um segmento que sofreu bastante, né? Sofreu e ainda está sofrendo. Mas a gente sabe, como eu disse, que a operação da instituição não parou. A secretaria, a tesouraria, todos os departamentos da instituição, das instituições, continuaram trabalhando. Tá? Então é importante a gente ressaltar como que, principalmente, as nossas soluções podem ajudar esses departamentos, podem ajudar as instituições nesse momento de crise. Tá? Então, o que nós vamos falar aqui hoje? Vou apresentar para vocês um pouquinho dessas soluções. A gente tem visto muitas instituições entrarem em contato com a gente, dando feedbacks positivos, né, de como essas soluções têm ajudado nesse momento. Então, vou falar um pouquinho para vocês do portal do aluno, do novo portal do aluno, de algumas funcionalidades, de alguns serviços e soluções do portal do aluno. Tá? É claro, eu não vou falar de todas as funcionalidades, vou falar daquilo que a gente julga que é mais importante para esse momento. A gente tem escutado e a gente tem visto que muitas instituições ainda estão utilizando o portal antigo pelo fato de não saber que todas as funcionalidades do portal antigo já foram migradas para o novo portal. Então, nós vamos falar como que o novo portal pode otimizar esses processos e essas informações acadêmicas para os alunos, pais e responsáveis. Vou falar um pouquinho também do meu EduConnect, que é o nosso aplicativo, né, principalmente para a comunicação institucional, a comunicação entre a comunidade acadêmica e, claro, também, através do aplicativo, o acesso a serviços e informações acadêmicas na palma da mão, e também sobre a novidade do Payments, né, na simplicidade do pagamento das mensalidades. Peço até perdão agora que eu vi que está escrito errado aqui na apresentação. Tá? Então, a gente também, as instituições estão sofrendo com essa questão do recebimento das mensalidades, do recebimento de outros serviços. Tá? Então, como essa solução pode ajudar nesse momento tão difícil? E também uma solução que teve uma demanda muito forte nos últimos meses, que é a solução de oferta online de curso, que é para facilitar e otimizar o ingresso dos alunos, dos novos alunos e dos candidatos. Então, foi uma solução que teve uma aderência bem legal. Muitas instituições do dia para a noite colocou essa solução para funcionar. Então, eu vou falar de forma bem sucinta e bem rápida dela aqui também, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como eu disse, o portal do aluno ele tem facilitado bastante a vida, né, das instituições no que se diz na oferta de informações e serviços acadêmicos. Hoje, os pais dos alunos, os próprios alunos das instituições de ensino superior, muitas vezes eles estavam acostumados, né, não estou falando de modo geral, generalizando para todas as instituições, mas para algumas instituições, o aluno estava muito acostumado de ir até a secretaria, de ir até a tesouraria para obter alguma informação, ou obter algum tipo de documento, tá? Sendo que nós temos vários serviços, né, várias soluções, várias funcionalidades dentro do portal do aluno que permite que o aluno acesse essas informações ou acesse esse serviço de forma online, tá? E dentro desse momento, né, que a gente está passando, isso é muito importante e isso é indispensável para uma instituição de ensino. Então aqui, tá, falar um pouquinho de algumas funcionalidades, como eu disse, dentro do portal do aluno, do novo portal do aluno. Por que eu estou reforçando o novo?
né? Porque a gente sabe, como eu disse para vocês, que muitas instituições ainda não estão utilizando o novo portal, ainda utilizam o portal antigo justamente por não saber que todas as funcionalidades já foram migradas. Então, dentro do novo portal do aluno, nós temos o mural, que a gente chama de mural personalizado, tá? Esse mural, eu costumo brincar que é uma caixa em branco, onde a instituição pode parametrizar e disponibilizar as informações que ela julga ser mais importante para os alunos assim que o aluno logar. Então, eu posso fazer campanhas de marketing, igual vocês podem ver aí, eu coloquei alguns banners, eu posso colocar alguns banners dentro do momento que a gente está passando, com informações relevantes para esse momento, tá? Eu posso colocar informações, por exemplo, como a agenda do dia, nada mais importante do que o aluno conseguir acompanhar quais são as tarefas que ele tem dentro daquele dia. Então, se ele tem uma atividade para entregar, né, quais são as aulas que ele tem naquele dia. A gente viu muitas instituições colocando dentro do conteúdo de cada aula, dentro do plano de aula, o link da plataforma onde a aula remota vai acontecer. Então, cada professor colocou dentro do conteúdo da aula o link para que o aluno consiga acessar. Então, ele consegue acessar qual que é a agenda que ele tem do dia, né, como eu disse. Eu posso colocar outras informações aqui, eu coloquei algumas só para vocês terem uma ideia, mas eu posso colocar informações descritas também, links externos para que os alunos possam acessar. Ou seja, é uma caixa em branco, né, para que a instituição possa parametrizar a ferramenta, possa parametrizar o portal para que o aluno tenha acesso a essas informações relevantes já na primeira tela, já quando ele faz o login dentro do portal, tá bom? Além disso, eu mostrei ali na tela inicial que ele tem acesso à agenda do dia, mas é super importante, principalmente quando a gente fala da educação básica, para que os pais possam acompanhar a agenda como um todo. Qual que é o planejamento das aulas para os próximos dias, para os próximos meses? Isso independente, pessoal, da situação de agora, né, de ser uma aula remota ou não. Mas mesmo com a aula física, com a aula presencial, todo esse conteúdo, toda essa agenda, quais são as lições de casa, se tem alguma atividade para entregar no formato online, qual que é a data de entrega, o aluno ou o responsável, ele consegue acompanhar essa agenda, tá? Então, muitas instituições não estavam utilizando desse recurso, né, e passaram a utilizar para facilitar o acesso dos alunos e também dos responsáveis dessas informações. Então, é mais uma funcionalidade aí que tem ajudado as instituições nesse momento de Covid, nesse momento de crise. Beleza? Como eu já reforcei, também o acesso a conteúdos, tá? Então, as aulas, por mais que as aulas estejam acontecendo no formato remoto, o diário de classe, aquele diário de classe tradicional que o professor, principalmente na educação básica, muitas instituições, muitas escolas ainda estavam acostumadas a fazer no formato físico, no papel, ele passou a ser digital. Então, todo o conteúdo, né, além das notas, é claro, além das faltas que as instituições ainda estão registrando, o conteúdo ele passou a ser digitado pelo professor com uma frequência maior para que o aluno, para que o responsável tenha acesso a esses conteúdos dessas aulas, tá? Não só acesso a conteúdos, mas também a materiais. Então, o material que foi postado para reforçar o conteúdo da aula, seja um PDF, ou seja até mesmo um link de uma aula gravada, de um vídeo, para que ele possa ter acesso e reforçar a matéria que foi dada dentro de sala de aula. Isso tanto para a educação básica, quanto para a educação superior também, e até mesmo para a educação continuada. Além disso, ele consegue, como eu disse, fazer as entregas, né, de atividades. Então, as atividades hoje passaram a ser no formato também 100% online. O aluno acaba fazendo isso no seu computador e entregando para os professores de forma online. Então, ele consegue também, para cada aula ou para cada atividade que foi ministrada pelo professor, solicitada pelo professor, ele fazer essa entrega no formato online, tá bom? Então, isso é uma solução que também muitas instituições ainda não estavam acostumadas por uma questão cultural, tá? O professor, às vezes, não tinha, vamos dizer assim, o tempo, né, para poder registrar esse conteúdo dentro do portal, mas agora passou a ser indispensável o professor lançar esse conteúdo para que os alunos, pais e responsáveis tenham acesso, beleza? Como eu disse também o download de materiais, né, para reforçar todo esse conteúdo que foi ministrado dentro de sala de aula,
e, como eu disse também, a entrega das atividades. Então, todas essas funcionalidades têm ajudado bastante as instituições nesse momento que a gente está passando, tá bom? Principalmente a questão de conteúdos, download de materiais e entrega de atividades. Independente do formato da aula, né? Se é uma aula remota, independente da plataforma que essa aula está sendo dada, dentro do nosso portal, todo esse conteúdo que foi ministrado pode ser acessado pelo aluno a partir do momento que o professor faz esse lançamento e faz essa solicitação, principalmente das entregas das atividades. Beleza? As ocorrências em si, né, a gente pode pensar assim, não tem ocorrências não estão sendo lançadas, mas a gente tem conversado principalmente com instituições de educação básica, né? O professor ele continua lançando ocorrências porque os alunos eles precisam entregar as atividades. Então, se o aluno não entrega uma atividade, não entrega uma lição de casa, ou até mesmo está ausente numa prova, tá? O professor ele continua lançando essas ocorrências. A gente sabe que é comum a orientação, a secretaria também dentro da educação básica, fazer o lançamento dessas ocorrências, tá? Mas agora, mais do que nunca, isso passou a ser uma tarefa mais árdua do professor, né? O professor também fazia esse lançamento, mas agora, mais do que nunca, o professor está realizando o lançamento dessas ocorrências, tá? Pode parecer e soar estranho, mas é o que a gente tem conversado com algumas instituições e é bem comum, está sendo bem comum mesmo nesse tempo de aulas remotas, o lançamento de ocorrências para os alunos, para que os pais e responsáveis possam acompanhar através do portal. Solicitações e requerimentos, eu citei lá no início, né, que é comum, tá? E é cultural os protocolos serem solicitados hoje através da própria secretaria, né, da central de atendimento da instituição, mas hoje não tem como. Então eu tenho que colocar esses serviços de forma online. Tá? Muitas instituições ainda não utilizam dessa solução no formato online. Então, por exemplo, o aluno entregar uma atividade complementar para a educação superior. Muitas vezes tem um departamento dentro da instituição para poder fazer a entrega dessas atividades complementares. Então, as instituições passaram a colocar isso no formato online, onde a partir das solicitações e requerimentos, o aluno faz essa solicitação, entrega essa atividade, o departamento responsável faz a análise dessa atividade e, posteriormente, registra essa atividade dentro do sistema. Tá? Uma solicitação de um determinado documento, então vamos pensar aí, eu vou falar um pouquinho mais para frente da emissão de documentos natos digitais, né? Mas, por exemplo, uma solicitação de uma segunda via de histórico, uma solicitação de uma declaração de matrícula, tá? Até mesmo um trancamento de um curso, muitas vezes ele deve estar ligando na instituição para solicitar o trancamento, ou solicitar até mesmo um desconto, solicitar uma bolsa por conta do momento que a gente está passando. Então, todos esses serviços que muitas vezes o aluno vai até a instituição para solicitar, a gente consegue colocar isso de forma online, tá? E o aluno não precisa mais ir até a instituição para poder fazer essas solicitações. Então, mais do que nunca, eu acredito que essa seja a solução que está sendo mais utilizada nesse momento que a gente está passando agora, tá bom? Basicamente é colocar a sua central de atendimento 100% online. Beleza? E como eu disse, é possível que o aluno adicione uma discussão durante essa solicitação, durante o andamento dessa solicitação, é possível enviar documentos, enviar arquivos. Então, como eu disse, na atividade complementar, ele pode enviar o comprovante, né, dessa atividade, como que ele fez essa atividade. Tá? Então, ele consegue fazer todo esse acompanhamento e essas solicitações através do nosso portal do aluno. Beleza? E também a emissão de documentos. Eu citei que o aluno pode solicitar, né, um determinado documento, como uma declaração de matrícula, como um atestado de adimplência, como uma segunda via de histórico, mas eu posso disponibilizar também, tá, documentos natos digitais com assinatura eletrônica, inclusive, como, por exemplo, o atestado de adimplência ou uma declaração de quitação de débitos, para poder fazer a declaração de imposto de renda. A gente ainda está no período aí de fazer a declaração de imposto de renda, o aluno precisa dessas informações, então, ao invés do aluno solicitar e a instituição ter que mandar isso por e-mail, por exemplo, que é o que a gente tem visto por aí, eu tenho conversado com algumas instituições, e o que eles têm feito, né, é a forma prática, vamos dizer assim, que eles encontraram de mandar isso para os alunos, por que não eu já deixar disponibilizado isso no portal?
para que o aluno emita a qualquer momento esse documento, tá? Um documento totalmente nato digital, inclusive com assinatura eletrônica, para que ele possa depois validar esse documento. Então, se for uma declaração de matrícula, por exemplo, o aluno pode disponibilizar essa declaração para alguma entidade, para alguma empresa, por exemplo, para poder fazer um estágio, e essa empresa, essa entidade que está recebendo esse documento, pode validar esse documento a partir dessa assinatura eletrônica dentro do site da instituição. Tá? Então, são documentos natos digitais que muitas vezes não existe a necessidade de fazer uma solicitação. Isso também passou a ser muito utilizado, não só pelo aluno, mas também pelo professor também. Documentos para os professores, atas de resultado e assim por diante. Beleza? Então, aqui alguns exemplos de documentos, tá? Apenas para exemplificar, mas eu posso colocar e eu posso desenvolver qualquer tipo de documento para deixar disponível dentro do portal. Beleza? E um outro ponto aqui também, principalmente agora para a educação superior, a gente está em fase de matrícula, né, de rematrícula, vamos dizer assim, agora no mês de junho, em julho, já começa esse período, e a gente também tem o processo de rematrícula online, tanto para a educação básica quanto para a educação superior. E o que a gente tem visto também, tá? Eu não estou generalizando, mas é conversando com algumas instituições, que pelo fato de estar utilizando o portal antigo, né, e o portal antigo, o processo de rematrícula não está aderente dentro do processo da instituição, não faz o processo no formato digital, no formato online. Tá? Então, hoje, para deixar claro, o nosso processo de rematrícula, tanto para a educação básica quanto para a educação superior, já está disponível dentro do nosso portal, do novo portal do aluno, tá? Onde nós temos alguns steps que podem ser parametrizados durante esse processo. Então, o aluno pode confirmar alguns dados básicos, fazer alteração de alguns dados pessoais, como endereço, telefone, e-mail e assim por diante. Também dados profissionais, se for de desejo da instituição. Acompanhar algumas informações, como, por exemplo, documentos pendentes a serem entregues durante o processo de rematrícula. Então, tudo isso é parametrizado durante esse processo. Sem falar, é claro, tá? Dependendo de como é a oferta de disciplinas da instituição, se é regime seriado ou se é regime de créditos, principalmente na educação superior, existe também a possibilidade do aluno montar a sua grade de horário, inclusive simulando o valor que vai ser pago no próximo semestre diante das disciplinas que foram selecionadas. Tá? Então é super válido a gente reforçar, né, que o processo de rematrícula ele pode ser feito 100% online dentro desses steps que vão ser parametrizados pela instituição. Tá bom? Pessoal, um outro ponto que eu não coloquei aqui na apresentação, mas nos últimos dias eu tenho conversado com algumas instituições também, principalmente que a gente está em fase agora de finalizar o semestre, principalmente na educação superior, é a questão do TCC. Né? Então, a entrega dessas atividades, a entrega do TCC no formato online. Hoje, dentro do portal do aluno, a gente tem todo o processo de trabalho de conclusão de curso 100% digital, onde o aluno consegue, ao longo do semestre, né, entregando, fazendo as entregas das atividades pertinentes ao trabalho de conclusão de curso e, no final, fazer a entrega final, inclusive acompanhar quem são os responsáveis pela banca e assim por diante. Eu tenho acompanhado também que muitas pessoas, muitos alunos estão fazendo a sua apresentação de TCC, né, uma coisa totalmente nova para a gente, 100% no formato digital, 100% remoto. Né? Mas, de toda forma, ele tem que fazer a entrega dessas atividades, fazer a entrega desse trabalho. Ao invés de fazer a entrega desse trabalho por e-mail, por exemplo, para o seu orientador, por que não utilizar do portal do aluno para poder fazer todas essas entregas, tá bom? Então, aqui são algumas das funcionalidades, tá, pessoal? Eu não falei todas as funcionalidades, nós temos as funcionalidades também de consulta de notas, faltas, desempenho acadêmico, a parte de avaliação institucional e assim por diante, mas aqui eu coloquei apenas algumas que a gente tem visto aí que tem ajudado bastante, principalmente nesse momento que a gente está passando, beleza? Legal. E aí, agora falando um pouquinho também de como ofertar esses serviços, né, que eu acabei de mostrar para vocês, dentro do nosso aplicativo também. Tá? É claro que nós não temos todos os serviços, todas as informações que nós temos no portal dentro do aplicativo, porque a ideia do aplicativo é justamente facilitar o acesso a informações do dia a dia, né, de forma simples e forma rápida, e de forma mais rápida, mas o meu EduConnect ele veio também para ajudar, né, nesse processo, principalmente na área de comunicação, na parte de comunicação. Hoje, o nosso aplicativo ele tem 3 vertentes. É a parte de comunicação institucional, da instituição
com toda a comunidade acadêmica, alunos, pais, responsáveis e também os professores. Tá? Nós temos a vertente de acesso a informações e serviços acadêmicos, que é basicamente algumas das informações e também dos serviços que eu mostrei para você dentro do portal. E temos também uma última novidade que nós acabamos de lançar, que é a parte de pagamentos, que teve uma aderência espetacular dentro desse processo, dentro desse momento que a gente está passando, justamente por conta da dificuldade de algumas instituições de digitalizar a forma de recebimento das mensalidades. Tá? Como eu disse, a operação continuou, né? Os departamentos eles continuam trabalhando, eles não pararam. Tá? Então, a gente está facilitando também a parte financeira, a parte de recebimento dos alunos, beleza? Então, qual que é a ideia do aplicativo quando a gente fala da vertente de comunicação? É justamente a gente centralizar a comunicação da instituição num único lugar. Então, principalmente agora, né, a gente percebeu que vários departamentos diferentes estavam utilizando de um meio diferente para comunicar com o aluno, para comunicar com o responsável, para comunicar com o pai. Às vezes, uma comunicação de um determinado professor com o aluno por e-mail, uma comunicação do marketing via site da instituição. Tá? Então, ao invés de a gente utilizar diversos canais, por que não todos os departamentos da instituição centralizar a comunicação num único lugar? Para o aluno ficar mais engajado e o aluno ter um acesso mais simples e mais fácil de uma determinada informação. Tá? Então, essa é a ideia do nosso aplicativo dentro da vertente de comunicação. Tá? E quando a gente fala dessa vertente de comunicação, por ser um aplicativo hoje 100% integrado com o nosso sistema de gestão, com o TOTUS Educacional, isso nos permite ter vários tipos de mensagens. Tá? Então, basicamente, nós temos aí mensagens eventuais. Então, eu quero comunicar um aluno sem uma determinada informação, sem uma determinada periodicidade. Então, eu quero manter o aluno informado de como a instituição está se portando diante desse momento. Né? Principalmente agora que está tendo uma retomada, que algumas instituições, alguns estados, a aula deve voltar em breve, como é que vai ser essa retomada? Então, eu tenho que manter os alunos informados, manter os professores informados, então eu vou utilizar do aplicativo, né? Eu vou utilizar desse recurso para poder informar e mandar essas mensagens, essas informações para toda a comunidade, não só para o aluno, mas também para os pais, para os responsáveis e também para os professores. Então, é possível mandar essas mensagens que nós chamamos de mensagens eventuais. Tá? Um outro tipo de mensagem que nós temos são as mensagens automáticas. Então, a operação, como eu disse, ela continua. Então, o professor ele está lançando a ocorrência, o professor ele está fazendo a avaliação das atividades dos alunos e lançando essas notas, né? A frequência do aluno também, ela está sendo lançada, o material está sendo postado dentro das aulas. Então, automaticamente, enquanto essa operação está acontecendo, o aluno está recebendo uma notificação sobre essas informações. Então, o professor digitou uma nota ou o professor postou um material, automaticamente o aluno recebe uma notificação que aquele material foi postado, né, para que ele possa acessar e ajudar no conteúdo daquela aula específica. Vamos imaginar também a parte de ocorrências. O professor lançou uma ocorrência e eu quero que o pai seja notificado de uma ocorrência que foi lançada. Tá bom? Então, assim, são mensagens automáticas mediante a operação do dia a dia. Um outro tipo de mensagem que está sendo bem utilizado também, bastante utilizado nesse momento, são as mensagens diretas ou mensagens pessoais. E para nossa surpresa, né, isso era muito utilizado para a educação superior e agora está sendo bem utilizado para a educação básica também. Como eu disse, o professor precisa mandar, por exemplo, o link da plataforma para aquela determinada aula. Muitas vezes manda por e-mail ou manda através de uma outra plataforma, e eu posso utilizar dessa comunicação direta que existe entre o aluno e o professor dentro do aplicativo para manter o aluno por dentro de todas as informações daquela aula, daquela disciplina. Então, o próprio professor ele consegue falar com todos os alunos ou com um aluno específico das turmas na qual ele está ministrando a aula. Mandar materiais, mandar links e assim por diante. Basicamente, é um chat. Então, ao invés de utilizar outras plataformas, utilizar e-mail, por exemplo, eu vou utilizar do aplicativo para poder fazer essa comunicação. Ou seja, pessoal, o aplicativo tem ajudado bastante as instituições no engajamento e manter os alunos por dentro de tudo aquilo que está acontecendo dentro da instituição durante esse período. Tá? Foi uma plataforma, só para vocês terem uma ideia, a gente monitora, né, a quantidade de mensagens e assim por diante que os nossos clientes estão utilizando, ela praticamente triplicou dentro desse período.
tá? Justamente por quê? Porque foi uma plataforma bem utilizada para a parte de comunicação e engajamento com os alunos. Além disso, o aplicativo, como eu disse, não é só para a vertente de comunicação, ele também é para a vertente de informações e serviços acadêmicos, tá? Então, tudo aquilo que eu mostrei para vocês dentro do portal do aluno, ele consegue ter acesso também dentro do aplicativo, tá? Então, ele consegue ter acesso a notas, ele consegue ter acesso a faltas, ele consegue emitir os documentos. Então, da mesma forma que eu posso emitir uma declaração de matrícula no portal, eu posso emitir uma declaração de matrícula dentro do aplicativo, tá? Eu posso ter acesso aos conteúdos que foram ministrados pelo professor da mesma forma, tá? Eu só não tenho acesso ainda hoje dentro do aplicativo, como, por exemplo, a rematrícula. Por quê? Como eu disse, o aplicativo é voltado para tarefas do dia a dia, para informações e serviços do dia a dia, aquilo que o aluno acompanha diariamente ou uma vez por semana e assim por diante. O processo de rematrícula ele acontece uma vez ao ano, uma vez no semestre, né? Quando a gente fala de educação superior, tá? Significa que não vai existir essa funcionalidade dentro do aplicativo? Não, mas posteriormente a gente vai implementar isso também dentro do aplicativo. Mas como eu disse, hoje tudo que é de acesso rápido, de acesso simples para o aluno, e mais importante para o aluno, está dentro do aplicativo, tá bom? E a mesma coisa para os professores, o aplicativo ele não é só voltado para o aluno, o aplicativo ele é voltado para o professor também. Então, todo diário de classe passa a ser online. Tá? Então, como eu disse, algumas instituições ainda estão utilizando o seu diário de classe tradicional, no formato tradicional, digitando, preenchendo a aula, preenchendo as notas, preenchendo as faltas, fazendo a chamada ali no diário de classe em papel, e agora teve que passar para um formato totalmente digital, tá bom? Pessoal, só uma pausa aqui por enquanto, eu estou vendo que algumas pessoas estão mandando algumas perguntas aqui, tá? Fiquem à vontade, que no final eu respondo vocês de forma individual, legal? Então vamos lá. Então essa é a segunda vertente, beleza? E como eu disse para vocês, nós temos aí uma novidade, tá? Que é a parte de pagamentos, que é a terceira vertente do aplicativo, que tem facilitado também muito a parte de recebimento de mensalidades e outros serviços durante esse momento de pandemia. Por incrível que pareça, muitas instituições ainda tinham o costume de mandar, principalmente na educação básica, o carnê para o aluno, né? Mandar o boleto no formato físico pelo aluno, tá? Mesmo vivendo essa transformação digital. Então, a gente teve algumas instituições que sofreram bastante também nessa questão do recebimento. E essa solução veio justamente para ajudar e facilitar e dar mais uma forma de pagamento para os pais e responsáveis financeiros na hora de fazer o pagamento das mensalidades e de outros serviços acadêmicos. Então, qual que é a ideia dessa terceira vertente do aplicativo? Uma nova experiência, de uma forma mais simples e mais fácil, e, claro, também facilitar a gestão de recebíveis, desses recebíveis da instituição de ensino. Tá? Então, hoje o processo de conciliação dentro dessa solução, que eu vou falar e vou mostrar para vocês aqui, passa a ser 100% automatizado. Tá bom? Então, o que essa solução está oferecendo como de valor, como proposta de valor para as instituições de ensino? Para os alunos e responsáveis financeiros, como eu disse, mais simplicidade e praticidade no pagamento através de uma carteira digital. Então, hoje o aluno ele consegue cadastrar, ou o responsável financeiro, ele consegue cadastrar um cartão ou mais cartões dentro do aplicativo para poder fazer o pagamento das mensalidades ou de outros serviços acadêmicos, inclusive habilitando, ativando o pagamento recorrente, igual a gente já está acostumado com outros serviços, como, por exemplo, Netflix, como, por exemplo, Spotify. Então, o pai, o responsável, vai lá, vai realizar o pagamento daquela determinada mensalidade, da primeira mensalidade, por exemplo, ativar essa recorrência e todos os meses, de forma automática, tá? Esse valor, essa mensalidade vai ser debitada do seu cartão de crédito, tá bom? E para a instituição de ensino, como eu disse, né, por incrível que pareça, algumas instituições não têm o processo de recebimento digitalizado, nem mesmo com o boleto, né, onde o boleto é entregue ainda no formato físico. Então, a ideia dessa solução é justamente facilitar o processo de recebimento de uma forma mais digital e, como eu disse, também ajudar e melhorar e otimizar o processo de conciliação desse recebimento, principalmente com o cartão de crédito. Então, todo o processo de conciliação ele passa a ser 100% automatizado.
tá bom? Um outro ponto e uma outra funcionalidade que nós estamos entregando dentro dessa solução também é a parte de operação de negociação. Então, o processo de negociação, que aumentou bastante, né, durante essa crise, durante essa pandemia, ela pode ser digitalizada também. Então, ao invés do aluno ter que ir à instituição ou até mesmo ligar para a instituição para poder fazer uma negociação, ele pode fazer essa negociação através do aplicativo, também através do portal, tá? Eu vou falar isso para vocês, 100% de forma automatizada e sem depender, muitas vezes, da própria instituição. Ele vai fazer isso através do próprio aplicativo, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia, né, e verem como é que, conseguirem enxergar como é que é essa solução, aqui eu tenho 4 telas exemplificando dentro do aplicativo como é que funciona essa operação. Então, o aluno, ele passa a ter acesso ao seu extrato financeiro, tá? Não só o aluno, mas também o responsável financeiro, onde ele consegue acompanhar todos os títulos vencidos, títulos a vencer e os títulos pagos. Para os títulos que foram pagos, ele consegue, inclusive, fazer a emissão de um comprovante, tá? E compartilhar esse comprovante através de qualquer aplicativo de comunicação, como, por exemplo, o WhatsApp. Então, o pai realizou um pagamento, ou um aluno realizou o pagamento e quer mandar o comprovante para o pai, e assim por diante, ele pode realizar esse compartilhamento desse comprovante. Já para os títulos a vencer, ele vai selecionar aquele título que ele quer pagar, né? Então, no caso aqui no nosso exemplo, ele selecionou ali o primeiro título, automaticamente habilitou a opção de pagamentos, ele consegue ver um resumo do serviço que ele está pagando, então, no caso aqui, a mensalidade, e ele tem a opção ou de emitir o IPTE através de um boleto, né? Então ele vai clicar ali em boleto, vai emitir o IPTE para que ele possa fazer o pagamento via Internet Bank, por exemplo, ou ele pode optar pelo cartão. Lembrando que, pessoal, nesse caso não faz sentido, né, eu fazer o registro do boleto se eu estou disponibilizando a opção de pagamento com cartão também. Então, nesse caso, o registro do boleto ele só vai ser feito se o aluno ou se o responsável selecionar a opção de boleto. E aí eu vou fazer o registro online desse boleto. Caso contrário, eu não preciso fazer o registro desse boleto, porque ele selecionou a opção de cartão. E uma vez que ele selecionou a opção de cartão, como eu disse, ele é direcionado para uma carteira digital, onde ele vai fazer o cadastro de um ou mais cartões, de acordo com a sua necessidade, né, se ele tiver mais de um cartão, e aí fazer o pagamento apenas com um clique fazer o pagamento dessa mensalidade, inclusive com a possibilidade de habilitar esse pagamento recorrente. Então, fica sobre a gestão e autonomia do responsável financeiro fazer a habilitação desse pagamento recorrente, tá bom? E como eu disse também, a parte de negociação. Então, nós trouxemos para o aplicativo a possibilidade do responsável financeiro do aluno realizar a negociação. Então, nesse exemplo que vocês estão vendo, eu selecionei 2 títulos que estão vencidos, eu consigo ver um resumo dos títulos selecionados na segunda tela, com o valor total, sem juros, sem multas e assim por diante. E aí, na terceira tela, eu tenho a opção de parcelamento, né, a opção de negociação, que vai ser parametrizado e vai ser configurado conforme a necessidade de cada instituição. Tá? Então, se eu vou ter desconto, se eu vou ter acréscimo, qual que é o número máximo de parcelas na qual eu vou negociar, eu vou permitir, qual que é o valor mínimo de negociação, o valor máximo de negociação. Então, conforme a necessidade da instituição, eu vou disponibilizar, né, esse template, essa parametrização de acordo, para que o aluno ou o responsável financeiro selecione a opção desejada. Posterior a isso, ele tem um aceite de um termo, que vai ser desenvolvido com o texto e as informações de acordo também com a necessidade da instituição, e passando, ele continuando esse processo, ele finaliza e realiza a negociação. Nesse exemplo específico, pessoal, o que vai acontecer no back-end, né, no back-office ali da solução? Vão ser geradas 3 parcelas, tá, a receber contra a instituição, dentro desse exemplo que eu estou mostrando para vocês. Mas também existe a possibilidade de, ao invés de eu gerar 3 parcelas a receber contra a instituição ali, né, eu gerar esse parcelamento, eu realizar esse parcelamento diretamente no cartão do aluno. Então, ao invés do aluno selecionar a opção de 3 vezes, de 3 parcelas junto com a instituição,
essa terceira tela vai apenas informar o valor total a ser negociado com juros e multas e assim por diante, de acordo com a parametrização que foi feita, e no final da negociação, automaticamente já vai abrir a carteira digital dele para ele realizar o pagamento, e aí sim ele escolher em quantas parcelas ele quer pagar aquele valor total que está sendo negociado. Tá? Ou seja, resumindo, ele tem a opção tanto de pagar as mensalidades ou outros serviços, quanto negociar títulos vencidos junto à instituição. Tranquilo? E aí, pessoal, vocês podem estar me perguntando, né? Se perguntando, mas eu tenho isso somente dentro do aplicativo? Eu só vou ter essa opção de carteira digital se eu tiver o aplicativo? Não. Eu mostrei para vocês lá no início o portal do aluno, o novo portal do aluno, e nós trouxemos também para dentro do portal do aluno essa experiência de pagamentos com carteira digital. Então, da mesma forma que o aluno ou o responsável tem acesso dentro do aplicativo, ele tem acesso a esse extrato financeiro no mesmo formato, tá? Com títulos vencidos, a vencer e pagos, dentro do portal, aonde ele tem a possibilidade de fazer o pagamento com cartão de crédito através da sua carteira digital, tá bom? E também tem a opção de habilitar o pagamento recorrente. Então, da mesma forma que ele tem isso dentro do aplicativo, ele tem essa opção dentro do portal. E da mesma forma, a negociação. Aqui eu já trouxe o exemplo, o segundo exemplo que eu falei para vocês. Ao invés dele negociar contra a instituição, né, gerar, por exemplo, 3 títulos a receber junto à instituição, nesse exemplo aqui, eu estou fazendo a negociação diretamente no cartão. Então, por exemplo, ó, selecionei aqui 2 títulos vencidos, automaticamente ele me trouxe o valor total a ser negociado, um resumo daquela negociação, e quando eu concluo esse processo, automaticamente eu já sou direcionado para a minha carteira digital para poder realizar o pagamento, né, dessa negociação que está sendo feita, e aí eu posso parametrizar em quantas parcelas, qual que é o máximo de parcelas que eu posso negociar esse serviço, esse acordo que está sendo realizado. Tá bom? E aí, pessoal, quais são os benefícios que a gente tem dentro de todas essas funcionalidades que eu mostrei para vocês? Tanto na comunicação, quanto na parte de serviços acadêmicos, quanto também na parte de pagamentos. Então, é uma melhora na comunicação, uma comunicação mais direcionada, mais efetiva, com mais segurança e, principalmente, ágil e automatizada, pelo fato da gente estar trabalhando com um aplicativo 100% integrado com o seu sistema de gestão acadêmico. Tá? E sem falar que a gente está tratando também informações do âmbito acadêmico e também do âmbito financeiro. Tá bom? Claro, aumento da rentabilidade, principalmente nesse momento tão difícil, né? Eu consigo alertar sempre para os alunos e para os responsáveis, através de uma régua de comunicação, sobre o vencimento dos boletos, sobre o vencimento das mensalidades, tá? Para que ele possa acessar e realizar esse pagamento com cartão de crédito, ou até mesmo via boleto, via IPTE, e, claro, acompanhar todo esse processo de acesso às informações financeiras ao longo do semestre e ao longo do ano. Sem falar, é claro, no engajamento e também numa retenção desses alunos, uma vez que eu estou deixando os alunos mais próximos, estou deixando os alunos informados sobre tudo que está acontecendo, não só no âmbito de informações sobre esse momento, mas informações também do âmbito acadêmico e também do âmbito financeiro. Beleza? Basicamente, essas são as informações, são os serviços e as soluções que nós temos como disponibilizar para os alunos e responsáveis através do portal e do aplicativo. Mas, como eu disse para vocês também lá no início, uma solução que está sendo muito utilizada, teve uma aderência muito alta, né, nesses últimos 3 meses, é uma solução nova, relativamente nova, tá? Poucos clientes ainda estão utilizando, mas é uma solução que está tendo uma aderência bem legal, que é o oferta online de cursos, tá? Dentro do nosso módulo de processo seletivo. E como é que funciona esse módulo? E por que ele está sendo muito utilizado? Porque ele está otimizando o ingresso dos alunos. Então, hoje, vocês perceberam que lá no início da pandemia, várias instituições disponibilizaram cursos gratuitos, né, online, onde o aluno se inscrevia ali e automaticamente ele já estava matriculado naquele curso. E aí ele recebia
um acesso a uma plataforma de LMS, uma plataforma para ele ter acesso àquele conteúdo, tá? Mas esse processo de inscrição já o tornava aluno da instituição. Diferentemente dos processos seletivos tradicionais, principalmente para o curso de graduação, que a gente tem a necessidade de passar por aquele processo seletivo, de fazer uma prova e assim por diante. Então, muitas instituições começaram a utilizar do oferta online de cursos para cursos de extensão, para cursos de pós-graduação, para cursos rápidos, que eu não tenho essa burocracia, né, de ter um processo seletivo. Então, como é que funciona esse modo? Basicamente, é criada uma página que pode ser disponibilizada dentro do site da instituição, com todos os cursos que estão sendo ofertados. A partir dessa página, o aluno vai acessar o curso de interesse dele e vai para um formulário de inscrição, onde esse formulário de inscrição vai ser parametrizado e configurado com os campos necessários e com os campos desejados pela instituição. Eu posso cobrar e fazer o envio, né? O aluno pode, o candidato pode fazer o envio de documentos obrigatórios, caso seja necessário, principalmente se a gente estiver falando de um curso de pós-graduação, tá? Para curso de extensão e assim por diante, a gente não tem tanto essa necessidade. Mas algumas instituições, principalmente para curso de pós-graduação, eu tenho que entregar alguns documentos que são obrigatórios. Então, eu posso fazer essa parametrização de deixar documentos obrigatórios a serem entregues no formato online. Eu posso, inclusive, ter, se for de necessidade, tá, a forma de pagamento. Então, o aluno já vai selecionar, ele vai ver o valor do curso e já vai selecionar como ele quer pagar aquele curso, né? Se vai ser diluído ao longo do ano, se vai ser um curso à vista, se vai ser de 3 vezes, se vai ser semestralidade e assim por diante, de acordo com o processo da instituição. E a partir daí, uma vez que ele preencheu, entregou os documentos e já realizou aquele pagamento, automaticamente o aluno já está matriculado dentro do meu módulo educacional. Por mais que seja um processo do processo seletivo, do módulo de processo seletivo, eu não passo por aquele processo seletivo tradicional de ter que realizar uma prova e assim por diante. Então, já automaticamente o aluno já é matriculado, tá? Ou eu posso ter uma validação dos documentos, né? Então, ao invés de eu matricular o aluno automaticamente, um departamento responsável vai verificar se aqueles documentos entregues são documentos legíveis, tá? Se são documentos que precisam ser entregues novamente porque não estão legíveis, e após essa validação, o aluno, com apenas um clique, ele já é matriculado dentro do educacional, tá bom? Então, basicamente, é um fluxo do processo da oferta online de cursos. Como eu disse para vocês, várias instituições colocaram esse processo para funcionar, colocaram esse processo no ar nos últimos meses, tá? Justamente por conta da facilidade desse processo de inscrição, principalmente para cursos rápidos. E aqui eu tenho algumas telas, né, para simplificar e mostrar para vocês, mas basicamente é um catálogo que a gente cria desses cursos, e uma vez que ele clica em inscrever, ele é direcionado para o formulário, exatamente como o fluxo, como eu mostrei para vocês no fluxo, ele é direcionado para um formulário, que é um formulário que vai ser, como eu disse, configurado e parametrizado de acordo com as necessidades de vocês. Eu posso selecionar, se for um curso pago, por exemplo, quem que vai ser o responsável financeiro pelo pagamento, que pode ser o próprio candidato que está se inscrevendo. O envio de documentos obrigatórios, tá? Que eu posso definir quais são os documentos que ele tem que entregar. A forma de pagamento, como é que ele vai realizar o pagamento daquelas mensalidades ou daquele curso como um todo, se vai ser à vista e ele vai dividir no cartão dele, ou se vai ser cursos, mensalidades dentro da própria, financiada junto à própria instituição. Vai ter o termo de aceite e dali o aluno já é matriculado, já é criado o seu registro acadêmico e basicamente muitas vezes o que vai faltar é ele realizar o pagamento, né? Se, por exemplo, ele optou em pagar por boleto, ele realizar esse pagamento para efetivamente estar matriculado dentro do sistema, tá? Então era uma solução que eu nem ia trazer para esse webinar de hoje, mas eu achei super importante porque a demanda aumentou bastante e várias instituições estão utilizando, beleza? Pessoal, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas a TOTUS ela está fazendo uma série de web aulas para explicar como parametrizar e como configurar várias soluções, não só do educacional, mas de todos os segmentos de softwares da TOTUS. Mas algumas dessas soluções que eu mostrei para vocês, como por exemplo, a oferta online de cursos, nós vamos ter uma web aula, eu vou mandar para vocês aí no chat o link para vocês se inscreverem, tá? E acompanhar, mas nós vamos ter algumas web aulas para explicar e ensinar
como vocês vão parametrizar isso dentro do sistema, dentro do TOTUS educacional, tá bom? Então não percam, também vamos ter uma web aula da parte de comunicação, como mandar as mensagens, como configurar essas mensagens, criar as categorias. Então tudo isso que eu mostrei para vocês aqui de forma mais superficial, apenas com imagens, nós vamos ensiná-los, né? Nós vamos ensinar vocês como parametrizar e como configurar isso dentro do RM, tá bom? Pessoal, basicamente era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu estou deixando aqui o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Podem me mandar um e-mail. Eu vi que tem algumas perguntas aqui no chat. Como eu disse para vocês, eu vou responder vocês de forma individual. Vou ficar aqui por mais alguns minutos. E se precisarem, como eu disse, é só chamar. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês e muito obrigado e tenham todos um ótimo dia, tá bom?